A paz do Senhor para todos, sejam muito bem-vindos à pré-aula da lição 9 na classe dos adultos neste segundo trimestre de 2025. Sou o professor Denis Pereira, presbítero da D Belém em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e semanalmente estamos aqui para preparar a aula da semana. Se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante, mas muito importante para nós. Eu conto com você, tá certo? Siga os nossos perfis em redes sociais, na descrição tem tudo aqui, incluindo meu WhatsApp. Nós viajamos ministrando a palavra de Deus. Neste último final de semana, estivemos em São Paulo, depois no sábado, depois em Mojimirim, no domingo à noite, na igreja do pastor Ângelo Galvão. Estivemos também na sexta-feira em Americana. No próximo final de semana, no sábado, estaremos na Adebrais, em Piracicaba. No domingo, estaremos aqui em Campinas. No outro final de semana, estaremos em Minas Gerais, Extrema. E obra que segue, vamos em frente. Dá uma olhada, meu WhatsApp está aqui na descrição. Será um prazer atender o seu convite à sua igreja e sermos um instrumento de Deus, estarmos juntos, adorando, cultuando e sendo aí um instrumento de Deus para ministrar uma palavra para o vosso coração, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Lição 9, dia 1º de junho, o caminho, a verdade e a vida. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Nós vamos falar sobre isso. O que significa esta expressão de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu costumo dizer que eu não uso no altar frase de nenhum filósofo, porque ninguém, nenhum estudioso, nenhum filósofo, nem Platão, nem ninguém, Aristóteles, ninguém falou palavras tão poderosas como Jesus. Só ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele afirmou de forma categórica e convicta. Olha só, enquanto você pega Bíblia, caneta, papel, bloco de notas, você está vendo que eu estou aqui com um crachá. Esse aqui é o crachá do Creio Cidade Tiradentes. Estivemos lá ministrando no último sábado no Congresso de Adolescentes da setor da Assembleia de Deus em São Paulo, Cidade Tiradentes. Aquele setor é pastoreado pelo pastor Ivan Tavares. Estivemos lá a convite do Vitor Tavares, meu amigo também, pastor Flávio Alcântara, e tantos amigos que temos naquele setor, por onde temos ministrado aí durante já alguns anos nos congressos, tanto setoriais quanto das congregações ali em volta. Eu estou homenageando eles aqui, ó, Creio Cidade Tiradentes, Aviva-nos. O tema é Joel 2:28, pregador Denis Pereira, uma homenagem para eles. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais e tem 2 presentes para vocês também. Um é o treinamento Transforme Suas Aulas para professores da Escola Dominical e o outro presente são esses 2 livros sobre propósito e sobre relacionamentos. Ore por nós, o nosso 3º livro será lançado no próximo mês. Eu vou apresentar aqui para vocês também. Vamos para o primeiro tópico aqui dessa aula. Tópico 1, consolo e promessa do Senhor Jesus. Fica atento que eu vou correr aqui dentro aqui só para você fazer algumas anotações para melhorar aí a preparação de suas aulas, tá? Bom, o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13:31. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos, ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos, não é? No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou como podemos saber o caminho. Eu gosto que Jesus dava espaço para as pessoas questionarem ele. E aí Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai, é a verdade que o revela e representa assim a verdadeira vida de Deus. Esta conversa de Jesus, ela é uma introdução para a sua morte, para a sua prisão,
crucifixão, para o seu castigo. Então Jesus ele começa dizendo para os discípulos, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar outro Consolador, que é da mesma essência, certo? Que é o Espírito Santo. Então, essa expressão de Jesus, ela traz conforto num cenário de angústia para os discípulos. Jesus, ele permitia o questionamento, talvez essa é uma grande lição que a gente precisa aprender com Jesus, ele permitia o questionamento, porque através do questionamento, ele usava o questionamento como uma oportunidade para esclarecer. Anote aí, Jesus usava o questionamento como uma oportunidade para esclarecer. Então, Jesus nunca teve problema com questionamento. Tem aqueles que vão questionar e não vai mudar nada, mas no meio deles tem também aqueles que vão aprender com esclarecimento. Então, o questionamento é uma oportunidade para esclarecer. Tá? Jesus declarou que o caminho de Deus leva a moradas celestiais, preparadas para os seus seguidores. Eles não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Ele está falando aqui dos céus. Ele está falando aqui sobre o arrebatamento da igreja, não é? Então, ele está liberando aqui uma palavra que diz, olha, vocês não vão ficar sozinhos, vocês sabem que eu sou o caminho, essa trajetória. Então, o caminho, veja, o caminho não é um conjunto de regras, o caminho não é uma denominação, o caminho não é um conceito filosófico, o caminho é uma pessoa, o caminho que conduz os homens até Deus é Cristo, e unicamente Cristo. Ele é o caminho. O que as denominações fazem, o que as organizações fazem, é apontar o caminho. A nossa missão enquanto igreja é apontar o caminho para os pecadores. Mas a igreja não é o caminho. Nem corpo de Cristo e nem denominação. Cristo é o caminho. Nós entramos no caminho e devemos mostrar às outras pessoas que estamos no caminho e ajudá-las a entrar no caminho. Então, ele é o caminho que leva até o Pai. Isso nos leva para uma dimensão de vida eterna. Isso nos leva para uma dimensão de esperança, que aqueles que estão no caminho, que seguem a Cristo, serão por ele arrebatados um dia. Então, nós seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com ele nos céus. Tá? Essa é uma experiência que a igreja já sente. Quem está no caminho já sente essa experiência. Tá? Muito bem. Tópico 2. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Eu gosto que a Bíblia mostra tudo isso. Eu acho fantástico isso, tá? Ó, se você não se inscreveu no canal ainda, já sabe, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito, 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 muito importante para nós. Reage aí, crente. Senão o YouTube acha que o nosso conteúdo não tem valor nenhum, tá bom? Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. A dúvida de Tomé. No versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir estas palavras. Então é interessante que a dúvida de Tomé oportunizou que Jesus fizesse uma das maiores declarações de seu ministério. Ele falaria de outra forma, mas a dúvida de Tomé oportunizou Jesus dar uma das maiores declarações da sua trajetória, do seu ministério. Percebe como que o questionamento é uma oportunidade para esclarecer? Parece absurda a dúvida de Timóteo, mas Jesus nos mostra que toda dúvida ela é uma oportunidade para esclarecimento.
Se Tomé não pergunta, ele seria mais corajoso do que se ele tendo perguntado, né? Então, para Jesus, mais importante do que fingir que entendeu tudo, é você mostrar que não está entendendo o que ele está falando, não entendeu o que ele falou. De novo, Jesus não tem problema com questionamento. O problema de Jesus é com o rebelde, com o incrédulo, né? Então, Tomé fazia perguntas. Tomé era o discípulo que fazia perguntas para Jesus. E por causa das perguntas de Tomé e das dúvidas de Tomé, a gente tem fortes declarações de Jesus. A gente critica Tomé por causa dessas dúvidas que ele tinha. Mas isso mostra, inclusive, o tipo de discípulos que Jesus procura. Jesus não procura múmias, Jesus procura gente. E gente tem dúvidas, gente questiona, tá? Bom, as incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o caminho. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe, ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentavam incertezas. Nós não somos diferentes, tá? Então, ó, de novo, se Pedro, Filipe, Tomé, andando com Jesus, tiveram dificuldades, ou eu não chamaria nem de dificuldades, para mim essas dúvidas são totalmente naturais e normais. O que Jesus estava apresentando para eles era algo muito poderoso e muito superior ao que qualquer mestre já tinha apresentado. Então, são dúvidas normais e naturais, né? E que nós também podemos ter, e que nós também vamos ter, né? O que a gente precisa aprender com eles é não ter vergonha, medo, timidez de procurar entender. As respostas hoje nós temos, elas estão na palavra de Deus, elas estão nos ensinamentos, né? O Espírito Santo comunicando com a gente, né? Então, ao olhar para isso, eu vejo como que a fé em Jesus ela é um desafio. Tem Judas Iscariotes também. Veja, Judas andou com Jesus o tempo todo e ele não conseguiu depositar fé em Jesus como seu Salvador. Ele não conseguiu. Judas não deu conta. Judas não deu conta. Andando com Jesus. E uma das coisas que eu aprendo com Jesus em relação a Judas é que no que depender de Jesus, ele não manda ninguém embora. Naquele dia, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim, ah, mas o Senhor desistiu de mim. Não. Deus não desiste de ninguém. E Judas é a maior lição disso. Jesus nunca mandou Judas embora. Jesus nunca falou para Judas, ó, você não serve que você vai me trair, hein, caba? Não. Pelo contrário, quando Judas chega para traí-lo, ele o chama de amigo. Ele o chama de amigo. Porque o tratamento de Jesus não muda em relação a nós, porque nós mudamos com ele. Isso é demais. E eu costumo dizer que essa vai ser a maior tristeza no inferno. Porque as pessoas vão ressuscitar com consciência. Certo? Então, imagine passar a eternidade toda se lembrando por toda a eternidade, e na eternidade não tem dia nem noite, então, e não é para o resto da vida, é por toda a eternidade, isso não é força de expressão, para sempre, infinitamente, como você queira, que Jesus te deu todas as oportunidades. Jesus bateu na porta do seu coração todos os dias, e a pessoa disse não. E a pessoa se recusou a entregar a vida a Cristo. Na eternidade, no inferno, ninguém poderá dizer, ele desistiu de mim, ele me mandou embora, ele me excluiu, ele me abandonou, ele me rejeitou, ninguém. E isso, para mim, será a maior fonte de sofrimento. Lembrar-se disso. Infelizmente, alguns só lembrarão que rejeitaram a Cristo lá.
porque em vida são duros demais para reconhecer isso, como o Iscariotes. Bom, e por último aqui, ó, caminho, verdade e vida. Vamos ver o que isso significa, essas três expressões tão poderosas de Jesus. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá certo? Eu sou o caminho. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Quando ele afirma eu sou o caminho, ele está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Eu gosto de Efésios, leia lá, Efésios 2, do 15 ao 18. A Bíblia diz, por ele temos acesso ao Pai. Tá? Se eu não estiver enganado, Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados por Cristo, temos comunhão com Deus. O que Jesus veio estabelecer aqui na terra foi a paz entre Deus e os homens. Foi religar, reconciliar o homem com Deus. E essa reconciliação é tão poderosa e única que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o acesso. Por que não dizer eu sou a senha para que o homem, através da fé em mim, acesse o Pai? Isso é poderoso demais. Eu sou a verdade, ele é o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 5, eu sou a verdade. Ele não é apenas parte ou fração da verdade, mas toda a verdade em si mesmo. Tá? Lembra ter uma marca de cosméticos, de perfumes, contém 1 grama, né? Jesus não contém a verdade, ele é a verdade. Ele é a verdade. Hoje usa-se muito a expressão, bom, a minha verdade é essa. Não é? A verdade humana ela é relativa, ela depende da circunstância, ela depende do que a pessoa crê, ela depende do momento. Não, não, não. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Jesus não é verdade relativa, Jesus é verdade absoluta. E ele é a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Essa realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. João 5:26. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, conhecer a Jesus, reconhecê-lo como o caminho, a verdade e a vida, oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Crer em Jesus significa que teremos resposta para todas as perguntas? Não. Mas significa que teremos paz em nosso coração para vivermos a nossa vida e para não deixarmos que os questionamentos atrapalhem a nossa fé, como atrapalhou a fé de Judas e tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Crer em Cristo, muitas vezes, é abrir mão de compreender. A Bíblia diz que a paz de Deus ela excede todo o entendimento. Quem tenta entender além do que pode, quem tenta entender, inclusive, com uma mente carnal, acaba se perdendo. E muitos hoje, infelizmente, conhecendo muito da verdade e a verdade, se tornaram frios, se tornaram incrédulos, rebeldes, apóstatas da fé. Que Deus nos ajude, que nós tenhamos uma mentalidade espiritual, que se humilha diante daquilo que não conhece, diante daquilo que não compreende, porque sabe que Jesus é a nossa segurança maior e que vale a pena confiar nele, porque quem confia nele não termina perdido, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos vocês.